Já pintou aquela dúvida sobre o que é front-end, o que é back-end, o que é full stack, quais são as diferenças entre essas roles, quais são as principais atividades e tecnologias que elas utilizam no dia a dia? Então fica ligado que hoje a gente vai começar uma série bem interessante aqui no canal, explicando cada uma dessas roles que eu citei, quais são as tecnologias que elas mais utilizam no dia a dia, para você ficar antenado e saber ali dialogar com o candidato a fim de perguntar sobre essas tecnologias, a fim de entender quais são as skills que eles dominam para aquela área específica, para aquela vaga que você está tentando fazer o recrutamento. Beleza? Hoje a gente vai começar falando sobre front-end, então cola comigo que a gente vai entender um pouco mais sobre essa stack e entender mais sobre esse perfil de profissional. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês e pessoal, front-end é a parte visual da aplicação, tá? Isso a gente já sabe, mas vamos aprofundar um pouco mais nessa stack a fim de entender de fato algumas coisas básicas sobre ela. Uma das coisas básicas que a gente pode citar sobre o front-end é que ele geralmente representa ali a identidade do produto, né? Como que aquele produto funciona, como que ele faz o usuário se sentir quando ele está manipulando ou operando aquela aplicação. Então, quando a gente está falando de front-end, a gente não está falando só na parte visual, né? Aquela hora que você bate o olho no sistema e enxerga ali como que está disposto os botões, como que está disposto o layout, e sim também como que você se sente em relação àquele sistema quando você está utilizando ele. Então, o profissional de front-end, ele é responsável não só por fazer com que essa página, essa aplicação, ela seja bonita ali aos olhos do usuário, mas também que seja prazeroso para aquele usuário utilizar aquele sistema, né? Então, a página tem que ser rápida, ela não pode ficar travando, ela tem que ser uma página que seja consistente no seu funcionamento. Então, é igual uma história que eu gosto muito de contar para meus colegas que trabalham com front-end quando a gente está falando sobre consistência de layout e de funcionamento. É como se você chegasse uma pessoa e começasse a conversar com ela e ela de repente falasse para você que ela odeia mamão. Ela não gosta de mamão, essa fruta na vida dela não faz sentido, e ela fala muito mal de mamão para você. Um certo dia você vai na casa dessa pessoa e você começa a enxergar mamão em todos os lugares, em todos os cantos da casa dela. Pô, você vai perder ali a confiança naquela pessoa justamente porque ela não foi consistente naquilo que ela estava te falando. Então o sistema, para ele passar confiabilidade, ele precisa ser consistente. Então operações que acontecem em determinada página por causa que você clicou em um ícone X, devem acontecer novamente caso você clique nesse ícone X em um outro momento. Isso é uma consistência. Um outro caso que a gente pode citar isso, trazendo mais assim para o mundo real da aplicação, seria a utilização de ícones. Então se você tem um ícone que representa um disquete, que hoje em dia muita gente nem sabe o que é disquete, o pessoal mais novo, mas eles acostumaram que ao clicar naquele ícone que representa um disquete, as informações são salvas. Então não adianta o profissional de front-end querer inovar e tentar trocar ali o ícone do disquete por um ícone de um pendrive. Quando ele fizer isso, ele vai causar confusão no usuário, vai quebrar a consistência e vai diminuir a confiabilidade do produto. Então, quando a gente está falando de front-end, é uma coisa muito mais complexa, que vai além da parte só visual, mas também atinge a parte de funcionamento. Então, o profissional do front-end tem que ser capaz ali de manipular os elementos da página a fim de conseguir atingir esses funcionamentos desejáveis e também a parte visual desejável. As três tecnologias que a gente pode citar da parte do front-end e que são tecnologias bases dessa stack é o HTML, CSS e o JavaScript. Então, quando a gente está falando sobre frameworks da parte do front-end, como por exemplo o Angular, Vue, React, essas tecnologias, esses frameworks, eles são utilizados para facilitar a manipulação desses três elementos básicos que eu citei. Então esses frameworks eles vão auxiliar ali o desenvolvedor do front-end a atingir aqueles objetivos que eu citei anteriormente de comportamento e também da parte visual, além também de facilitar na parte de performance e de comunicação com o back-end. E devido ao auxílio dessas ferramentas, o desenvolvedor ali ele vai conseguir construir páginas mais interativas, mais bonitas e também
com uma organização de código maior, porque o framework ele vai definir um fluxo de como que esse código deve ser escrito, como que ele deve ser organizado, e todo mundo que utiliza aquele framework vai seguir aquelas regras. Então você tem um time que, por exemplo, domina um determinado framework e eles vão entender melhor o trabalho um dos outros, a fim de que a construção daquela aplicação web torne-se mais escalável. Então, quando a gente está falando de framework, a gente também está falando sobre escalabilidade, justamente porque esse conhecimento, essa organização de código está sendo feito de uma forma unânime, digamos assim, porque todos os desenvolvedores ali da equipe que dominam aquela stack, que dominam aquele framework, estarão ali alinhados em relação ao funcionamento e organização daquele código que está sendo escrito. E aqui vale um disclaimer sobre a diferença entre um desenvolvedor front-end e um web design. O desenvolvedor front-end, ele domina essas ferramentas que eu citei, então ele vai dominar ali frameworks, né, Angular, React, Vue, e ele vai dominar também aquelas 3 tecnologias básicas, o HTML, CSS e o JavaScript. Isso permite com que esse profissional crie aplicações web que tem, por exemplo, uma comunicação muito mais forte com um servidor, com uma parte de back-end, que vai trazer informações relevantes sobre o sistema para que sejam apresentados para o usuário. Da mesma forma que vai permitir que esses usuários enviem informações para a parte do back-end através de alguns inputs que são colocados ali na tela. Então, os inputs que eu digo seriam aqueles campos, né, que você preenche com alguma informação ou algum elemento da página que permita que você faça uma seleção. E aquela informação é armazenada, né, ela é vinculada à sua conta de acesso àquela aplicação web. Aplicações web que a gente pode citar aqui seria, por exemplo, o Google Drive, Facebook, o próprio YouTube. Então perceba que esses sistemas eles possuem ali algo em comum, que é o sistema de login. Mas isso também não deve ser colocado ali como um ponto absoluto para diferenciar aplicações web de páginas web estáticas, que é justamente o tipo de página que é mais comumente criada por web designers. E aí a gente já aproveita também para falar um pouco sobre o web design. O web design, ele provavelmente não vai dominar essas tecnologias que eu citei anteriormente, como os frameworks. Então você não vai ver um web design que entenda sobre Angular ou que trabalhe com Angular no seu dia a dia, React ou Vue. Ele geralmente vai utilizar outras ferramentas que auxiliam ele a criar páginas web estáticas, que não tem, por exemplo, um sistema de login. Embora, mais uma vez, vale ressaltar que isso não é um ponto ali crucial de diferença. Pode ser que mesmo uma página estática tenha um banco de dados ali por trás e que permita que exista ali um certo sistema de login. Mas quando a gente está falando sobre aplicações web, elas são aplicações realmente mais complexas que permitem ali um fluxo de dados maiores entre a parte do front-end e o back-end. O web design ele já vai construir páginas estáticas utilizando ferramentas como, por exemplo, o WordPress ou o próprio Wix, que são ferramentas que auxiliam ali a construção de páginas de uma forma mais eficiente. Então, se você chegar em um profissional de front-end e falar para ele construir uma página estática para você, ele provavelmente vai demorar muito mais do que um web design, justamente porque o processo de criação da página dele é um processo muito mais lento por utilizar aqueles frameworks que eu citei anteriormente. Mas isso vai permitir depois que esse sistema seja mais escalável. Eu ainda vou criar um vídeo específico tratando essa diferença entre página estática e aplicações web, para ficar um pouco mais clara essa ideia, essa diferença entre elas. Mas basicamente a ideia principal é essa. A aplicação web ela é muito mais que apenas uma página, ela tem um cérebro por trás ali, que seria a parte do back-end, banco de dados, enfim. Enquanto que páginas estáticas são páginas muito mais simples, que não tem tanta interação ou que às vezes nem existe interação com parte de back-end, com parte de servidor, banco de dados, enfim. Mas isso aí é discussão para outro vídeo, outro tópico. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado, que tenha ficado um pouco mais claro aí sobre o que é o front-end. E se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, deixa uma curtida e não se esqueça de inscrever e também de acessar o nosso canal no Telegram, que está na descrição do vídeo. Bom, por enquanto é só e eu não vou descansar até que você atinja o próximo nível. Até mais!